Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marcela Munhoz e esse é mais um Diálogo Diário. Já vou apresentar de uma vez já a nossa convidada, que uma honra ter aceitado o nosso convite. É a Antília Reis, ela é advogada, especialista em direito animal aqui da região e ela tem muito o que falar sobre esse tema, não é, Antília? Obrigada por ter vindo, Muito obrigada pelo convite. É sempre importante, nós temos um canal como esse para poder chegar até as pessoas, né, e esclarecer dúvidas e explicar os pontos que as pessoas querem saber dessa nova PL, de maus tratos. Foi uma semana que tivemos várias coisas aqui, né? Tivemos o animalzinho com a orelha cortada, tivemos a aprovação da PLC, então muito obrigada por esse momento. Imagina, eu tenho certeza que você está assistindo aí, tem com certeza amor pelos seus animais e é uma coisa que a gente tem que falar sempre. Eu tenho uma coluna pet na revista Dia a Dia também, então é um assunto que tem que estar sempre em pauta, porque cada vez mais, ainda bem, os animaizinhos são considerados como nós, como seres que sentem. É exatamente sobre isso que é o assunto. Eu até separei uma frase aqui do Charles Darwin. Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Então, eles são seres que sentem. Ou seja, eles não devem ser considerados como coisa também perante a lei. Então, a gente teve um ganho essa semana muito importante nessa luta desses ativistas, dessas pessoas que cada dia lutam por isso há anos, né? Então é uma coisa a ser bem comemorada. Antes de a gente voltar para o assunto pet, tem uma novidade, a gente tem sorteio de par de ingressos, novamente voltamos com os nossos sorteios. Dessa vez é para esse evento aqui, ó, Estância Sports Festival, que acontece no dia 17 de agosto na Estância Alto da Serra, no Riacho Grande, em São Bernardo. Parece ser um evento bem legal, vai reunir vários esportes radicais, na água, escalada, enfim, olha, para quem gosta de esporte radical, não perca a chance. Para participar, tá aqui embaixo, ó. Tem que curtir, compartilhar esse programa e também marcar a hashtag Eu Quero, que aí a Michelle vai olhar direitinho quem fez certinho e a gente vai entrar em contato. Fiquem atentos nos próximos dias. Bom, dado o recado do sorteio, vamos voltar ao assunto. Então eu vou tentar explicar mais ou menos o que foi essa votação no Senado, tá? É o seguinte, na quarta-feira agora, ele aprovou o projeto de lei, na verdade foi agora para os deputados, ela vai explicar direitinho essa parte jurídica, que classifica o animal como sujeito de direito e não como coisa, né? Por mais óbvio que isso possa parecer. O texto, ele cria um regime jurídico especial para os animais de estimação e altera a forma como são vistos perante a lei. Conforme a proposta do deputado Ricardo Izar, os animais passam a ser reconhecidos como seres sencientes. Essa palavrinha você vai ouvir bastante aí. Ou seja, capazes de sentir emoções e passíveis de sofrimento. Mas na prática, o que a nossa convidada Antília Reis vai explicar o que se realmente passar lá nos deputados, o que na prática isso vai mudar para os nossos animais de estimação e para os outros animais também. Foi uma grande vitória, porque quem é ativista, por exemplo, como eu há 28 anos, há anos atrás você falar que os animais eles são dotados de capacidade de sentir fome, dor, saudade, medo, desconforto, você era tida como louca, como radical. Né? Então, as redes sociais foram muito importantes para que a população começasse a ver isso de uma forma diferente. Porque há um tempo atrás, quando você tinha um caso, por exemplo, o caso do cachorrinho da orelha, do cachorrinho do Carrefour, isso ficava ali no meio das pessoas que fizeram um resgate, dos protetores, das ONGs. Agora isso está tendo uma repercussão, então fez com que a população começasse a pensar e mudar. Isso nos outros países já é normal, os neurocientistas, há anos eles têm trabalho que os animais, né, são dotados de ciência. Hoje em dia os animais, eles não são sujeitos de direito, então o que é isso? Eles são tidos como coisa. Coisa é essa caneca aqui que você comprou, é um bem seu, você faz com ela o que você quiser, então você domina. Então você põe ela aqui, você põe ali, sem ela
expressar nenhuma vontade. Mas os animais não podem ser comparados com objetos. Eles têm vontade, eles têm capacidade de sentir como nós. Então, é essa nossa luta, que eles sejam considerados sujeitos de direito e passem a ser considerados, né, seres sencientes, que você explicou muito bem. Eles sentem dor, medo, eles têm capacidade de sentir, eles têm vontade, né? O animalzinho ele tem vontade de ir. Foi um avanço, não completo como nós esperávamos, porque vai para a Câmara agora, por quê? Porque tinham 2 emendas, a primeira foi negada, a segunda foi aprovada, onde eles tiraram os animais de agronegócios, de vaquejada, de rodeio, de esportes equestres. Então, esses animais saíram do rol dessa nova definição jurídica. Só ficaram os animais pet, né? Os animais de estimação. Contudo, é um grande avanço, porque não tem diferença. Mesmo para quem não é vegetariano ou vegano como eu, não tem diferença um animal sentir dor ou ser machucado, um cachorrinho ou um porquinho. Eu acho que mesmo as pessoas que se alimentam de carne, que não são vegetarianos ou veganos, eles percebem a dor de um animal que eles ingerem, que eles comem, entendeu? Então, para a gente já foi um avanço, né? Porque a analogia depois será feita facilmente. Agora, eu peço que a população comece a mandar mensagem nas redes sociais dos deputados federais, porque agora vai para a Câmara para votar essa emenda, né? Depois nós vamos ter a última etapa, que é o veto ou não presidencial. Mas isso é a terceira etapa, mas já foi um grande avanço, né? Nós ouvimos muitas coisas absurdas, como na votação, senadores dizendo para a população e para os pequenos produtores de animais que, se isso fosse votado, você não é mais dono quem tem granja, da sua galinha, do seu galo, ou quem tem um cachorrinho não vai ser mais dono. Nós não estamos falando aqui de direito de propriedade. Nós estamos falando aqui simplesmente de uma definição jurídica dos animais, para que eles sejam tratados com maior respeito. Porque hoje em dia nós temos decisões absurdas no judiciário ainda, como veem os animais como mera coisa, um bem que você pode dominar e fazer o que você quiser. Então nós temos algumas decisões absurdas com condomínio, com separação de casais, guarda compartilhada e até com esportes e com práticas culturais que praticam maus tratos. Então é simplesmente uma definição jurídica para que os direitos deles sejam respeitados. Os animais, eles não têm quem possa falar por eles, né? Por isso que é importante ter o maior número de pessoas simpatizantes à causa, não importa quem seja, para olhar para os animais. Nós vamos explicar aqui como denunciar maus tratos, porque eles não têm como pedir socorro. Então é muito importante que comecem a ter legislações que enxerguem de outra forma. O que é muito importante a gente analisar aqui, com a diferenciação deles agora como seres sencientes, vão ser respeitados mais as liberdades dos animais, que desde 1979 tem uma convenção internacional que diz que para todos os animais, não importa se pet ou animais para consumo de carne, eles têm que ser respeitados, que eles não podem ter fome e sede, eles não podem ter. Eles têm que ser livres de doença, eles têm que ser livres de desconforto, ele tem que ser livre de atos que tirem as características naturais deles. Então, isso, com essa definição que parece que é pequena, isso vai começar a ser respeitado. Perfeito, muito bom. Já dei uma boa explicação aí. E é legal o comentário aqui do Wilson Rosa, obrigada, viu, Wilson, por participar. Ele disse assim: os animais não podem ser comparados com objetos mesmo, mas também não com seres humanos. Sim. Estão humanizando muitos animais. Então, qual que é essa linha tênue, então, de não ser objeto ou coisa e também não ser humano? É impossível, né, você humanizar animais, né? É impossível. Até pode ser maus tratos humanizar os animais.
Eu ia Não falar é? isso, exatamente. Tem pessoas que elas tratam animais como, por exemplo, ai, meu cachorrinho é meu filho, então trata como se fosse humano. Não, desculpa, ele não é seu filho. Você está exatamente falando o que eu falei das 5 liberdades, você está aviltando a liberdade dele, que adquirir as características normais dele. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o zoológico. Como é que você vai querer que um leão se comporte como se ele estivesse numa savana da África, se ele está confinado num cubículo com a temperatura diferente, que nem o urso polar que nós temos aqui em São Paulo? Num Sim. calor, como é que você quer? A Rovena que morreu, ela era um urso glacial que estava no Ceará. Então, eu também sou contra você humanizar animais. Agora, vamos deixar bem claro que humanização de animais são atos das pessoas, né? Nenhuma lei vai conseguir equiparar um animal com um sujeito de direitos limitados à sua espécie a um ser humano. Quem faz essa humanização são os seres humanos com os atos e as atitudes que pode ser considerado maus tratos, como você falou. Mas a lei jamais ela poderá tentar essa equiparação. Então as pessoas confundem. Você querer que um animal seja sujeito de direito e que seja respeitado por ser senciente, não quer dizer que você está tratando como humano. Perfeito, deu para entender aí, né, Wilson? Legal. É disso que eu tô falando, parabéns. Então, assim, tomar muito cuidado também para ver essa diferenciação, né? O que a gente está dizendo aí é que agora os animais vão começar a ter mais direitos jurídicos perante a lei. E isso vai ajudar muito, principalmente nos casos de maus tratos. Então, assim, antigamente, muito antigamente, nossa, ninguém ligava, ninguém se importava. Quem aqui, quando era avô, avó, que deixava o cachorro lá fora, no quintal, no frio, era uma coisa normal. Então, assim, a gente está evoluindo, eu acredito, e agora pela lei. Então, agora vai ser uma coisa, né, real e direito e oficial. Se Deus quiser, vai passar lá nos deputados, porque é muito importante, sabe? Não só cachorro, gato, pet, cavalos, vacas, bois, enfim. Eu acho que a gente está chegando lá, está no caminho certo, né, Antília? Estamos. E falando sobre maus tratos, a gente começou o programa comentando de um caso de uma cachorrinha, uma cadelinha vira-lata, que foi alvo de uma barbaridade no começo da semana em São Bernardo, no bairro Alvarenga. O que se disse é que ela teria brincado de tirar a roupa do varal, enfim, e o dono foi lá e simplesmente cortou a orelha do cachorro. Olha que absurdo, cortou. Só que teve uma coisa boa nessa história, ele foi preso. Então, alguém denunciou, que é o que a gente vai falar da importância da gente não ignorar esses atos, denunciar, porque já pela lei vigente, a pessoa pode ser presa, não é? Sim. Conta um pouquinho desse caso pra gente. Falando de maus tratos, o que acontecia, eu acho, é que as pessoas não tinham conhecimento de ver cenas, igual a do cachorrinho do Carrefour, desse da orelha. Mas você vai se espantar. Nós usamos parâmetros para poder ver o que é maus tratos com um decreto-lei revogado de 1934, Nossa. da Era Getúlio Vargas. Então, já tinha em 1964, no artigo 3º, vários incisos que falavam que era maus tratos, só que isso não era divulgado, as pessoas naquele regime tinham medo, mas então havia uma lei. Agora, a lei que nós usamos é a Lei de Crimes Ambientais, que seu artigo 32 fala de maus tratos. Qual é o problema? O problema é que maus tratos hoje ainda é pequeno potencial ofensivo. O que é isso? Até de 6 meses a 2 anos, quando você tem uma condenação, você, se for réu primário, você vai para o fórum, você faz uma transação penal pela Lei 9.099, você vai pagar a cesta básica. Então, nós estamos lutando também no Senado, que tem um novo Código Penal para ser aprovado e tem um título para aumentar as penas. Então, para que haja efetivamente punição, não adianta ter penas com menos de 4 anos. Qualquer pena para maus tratos de animais com menos de 4 anos vai cair na transação penal, então não adianta, não há diferença se for 6 meses ou 3 anos, ou 6 meses ou 3 anos e 9 meses, entendeu? Não há diferença. Esse caso da cachorrinho, o delegado Bruno Lima, ficou sabendo pelas redes sociais, veio até São Bernardo com o garra, prendeu em flagrante, porque tinha o
os maus tratos ali com o animal decepado. A pessoa foi presa, saiu na audiência de custódia, porque ele é réu primário, justamente por causa do potencial que eu acabei de falar da lei, mas é um avanço. Eu acho que as pessoas têm que denunciar. Eu sou presidente de uma comissão de proteção e defesa animal de advogados ativistas. Nós somos advogados que trabalhamos pro bono para orientar a população. Até quando nós fazíamos parte só da OAB de São Bernardo, estávamos vinculados só a São Bernardo, agora nós podemos atuar no ABC todo, onde nós recebemos denúncias de maus tratos e orientamos a pessoa a ir lá e denunciar. Então, você que vê alguma coisa que você acha que é suspeita, se você não sabe se é maus tratos mesmo, você pode perguntar para a gente, tem o nosso Face, eu vou depois dizer, e nós orientamos como fazer. A maioria das pessoas, por exemplo, não sabe que cachorro acorrentado é maus tratos. Ah lá, então, ó, por isso a gente preparou uma artezinha aí que o Vicenzo vai colocar. Resumindo, né, tem muito mais do que isso, mas muito mais. Resumindo um pouquinho do que pode ser considerado maus tratos. Tá aí, eu posso gente. te deixar uma matéria melhor, mas as pessoas acham que ter um animal acorrentado no quintal não é maus tratos, é maus tratos. Você comprar um animalzinho e deixar no terraço do seu apartamento fechado, é maus tratos. Então, eu vou deixar um material para você, para que os seus seguidores acompanhem, para saber mais ou menos, né, o que é maus tratos. Agora, você pode denunciar. E você pode denunciar de forma anônima. A maioria das pessoas não sabem. Existe um provimento do Tribunal de Justiça, o 32/2000, que você pode denunciar maus tratos, contanto que você ofereça para a autoridade policial ou até para o Ministério Público provas dos maus tratos. Você não precisa se identificar, mas tem que ter provas. Então, o que você tem que fazer? Pessoal, vocês têm que tirar foto, fazer vídeo, em vários dias da situação que vocês estão achando que seja maus tratos. Tem que ter o endereço da pessoa, né, que vai ser o denunciado, né, pelo menos o endereço, o nome, como faz para chegar. Tem lugares que a pessoa não explica como faz para chegar. Então, a gente recebe a denúncia e não consegue ir até o lugar. Isso você pode denunciar para as guardas municipais, que elas têm poder de polícia, que tem ambiental. São Bernardo é uma guarda ambiental, GCM, muito atuante. Você pode ir em qualquer delegacia próxima do local, não precisa ser na delegacia de crimes ambientais, apesar que São Caetano e São Bernardo respondem em São Bernardo, Santo André tem a sua delegacia de crimes ambientais, mas é competência concorrente. Então, se você está nesse bairro, tem uma delegacia próxima, você pode chegar lá com as provas, né? É importante você ter prova. Você pode denunciar no Ministério Público, você pode fazer no Ministério Público do Meio Ambiente, que é o responsável por receber denúncias, e pode denunciar para a gente, que nós orientamos qual procedimento fazer. Nós não podemos advogar para os denunciantes, mas nós damos toda a orientação de como proceder, né? Nós já tivemos grandes vitórias, muitas pessoas presas por conta de orientar direitinho. Então, a pessoa não precisa ter medo, porque ela não precisa se identificar, né? Legal. Volta aí o quadrinho, Vicenzo. Deixa eu ler pro pessoal, pra gente pontuar exatamente o que são os maus tratos, né? Olha, abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar os animais, manter preso permanentemente em correntes, manter em locais pequenos e anti-higiênicos, não abrigar do sol, da chuva e do frio, lembrando que eles são seres que sentem, a gente acabou de falar disso, deixar sem ventilação ou luz, não dar água, comida diariamente, parece coisa inacreditável, né? Mas deve acontecer. Não é. Negar assistência veterinária a um animal doente ou ferido, obrigar o trabalho excessivo, superior à sua força, isso a gente me vem muito na cabeça as carroças que a gente vê por aí, né? Capturar os animais silvestres, utilizar animal em shows que possam causar pânico e estresse, né? Ou promover violência como as rinhas de galo, que ainda existem e também é um absurdo. É um absurdo ter que ler tudo isso aí, né? Você sabe que existe rinha de passarinho, de canário? Nossa, gente. Nós descobrimos há pouco tempo atrás. Eles põem os canarinhos, coitados, inofensivos, animais alados que têm que estar voando para brigar. Então, é muito importante mesmo o seu canal, para as pessoas saberem que elas podem denunciar maus tratos, né? E havendo a denúncia, há uma punição.
né? Há uma punição. Nós defendemos uma tese que quando tem mais de um animal, que é no caso, por exemplo, de canis clandestinos, as autoridades estão somando as penas. Então, você pega 5 animais com uma pena, vamos supor, de 6 meses, você vai somando até que você consegue passar os 4 anos. Então, já estamos fazendo jurisprudência com ações, tem várias advogadas, em São Bernardo temos advogadas maravilhosas no 3º DP e no 1º DP que já estão fazendo isso e prendendo as pessoas. Que ótimo, ótima notícia. Eu acho que tem que prender mesmo. Porque se você quer ter um animal de estimação, eu sempre bato nessa tecla. Tem que ter com responsabilidade. É a posse responsável. Começa isso já na escola. As crianças têm que aprender que o animal Verdade. não é coisa, o animal não é brinquedo. Não é porque chegou a Páscoa, tem que dar um coelhinho e depois vai fazer o que com o coelhinho? Ou as tartaruguinhas que crescem. Então, Verdade. tudo isso é responsabilidade, né? E está sendo punido. Então, antigamente tinha, mas não tinha lei. Agora, toma muito cuidado, porque se alguém denunciar, você vai ser punido e com todo rigor, que é super importante, né, Antília? Você sabe que nós temos, às vezes, neto que denuncia avô, marido que denuncia mulher, porque as pessoas não estão mais suportando ver os maus tratos no seu meio, né? Aonde convive. Então, é muito importante, denuncie, nós vamos ter aqui no quadro tudo que você pode se consultar para ver o que é denúncias. E tem várias formas de denunciar. Você pode ir pessoalmente, como você pode fazer anonimamente. As pessoas acham que não pode fazer de forma anônima, mas isso é previsto. E aqui eu tinha separado como denunciar a polícia básica 190, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal também, que é a www.ssp.sp.gov/DEPA, né? O Facebook deles, que é a Comissão de Proteção de Defesa Animal, Advogados Ativistas. Entra lá, curta lá, que você vai ter bastante casos, né, importantes. E a Delegacia de Investigação a Crimes contra o Meio Ambiente de São Bernardo, telefone 4330-6007. Então, são esses básicos aqui, mas tem muitos outros meios. O importante é não ficar calado, é não ignorar uma situação, porque lá tem um animal que sente. Novamente, voltamos para a importância dessa lei, né? Que o animal sente. Então, seu vizinho lá deixa o cachorro sem proteção, no sol, ou o cachorro que fica preso no carro, né? A gente tem várias histórias assim também, de cachorro que fica ali preso no carro, sei lá, o dono vai em algum lugar, mas, gente, não, né? Então, assim, não é um bichinho de pelúcia. Ele morre por falta de oxigênio. Mesmo que seja rapidinho, você pode voltar, seu cachorro pode estar morto. Então, assim, é consciência, né? Consciência. O importante falar com relação à denúncia, se você ligar no 190 e os policiais, que muitas vezes eles falam isso, até para nós somos advogados, olha, nós temos outras coisas para fazer, não vamos atrás de animal, procura outro, ligue para a corregedoria. Você pega o nome do policial que está falando ou da viatura que se negou a atender, porque para a lei não importa se é um crime contra a pessoa ou contra o animal. É crime, é um crime federal, lei de crimes ambientais. Então você chega e fala assim, tudo bem, qual que é o seu nome, qual que é a sua função, qual o código da viatura que eu vou ligar para a corregedoria. Liga para a corregedoria da Polícia Militar, porque só com essas ligações é que isso vai acabar. Mesma coisa, vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, que não precisa ser na delegacia ambiental, pode ser em qualquer uma se for urgente, e o delegado se negar, ok, qual o nome do delegado? Ligue na corregedoria da Polícia Civil. Só quando a população começa a ter esses atos de não serem omissos, mas de serem proativos, é que nós vamos poder mudar alguma coisa. É isso mesmo, isso serve para tudo, animais, pessoas. Sim. Essa coisa de não meter a colher em briga de marido e mulher, já passou, é passado, não existe mais isso. Então, assim, tem que denunciar mesmo, tem que ficar de olho. Se você tem essa consciência, gente, pelo amor de Deus, é o mínimo que tem que fazer. Então, eu acho que a história da cadelinha do supermercado e essa história da cadelinha que teve a orelha cortada, teve uma grande repercussão. Sim, as pessoas se mobilizaram de verdade. Isso é um grande avanço, né? E as pessoas ficaram muito felizes porque a pessoa foi presa. Sim, porque você vê que no caso do Carrefour, não foi, o animal não foi, a pessoa que cometeu o ato não foi presa. Sim. Mas esse que veio um delegado ativo e prendeu
prendeu, as pessoas ficaram felizes porque ele foi preso. Não importa que ele saiu na audiência de custódia no dia seguinte, importa que ele foi preso e as pessoas vão começar a pensar, opa... No mínimo, ele passou um constrangimento. Muito. No mínimo, ele ficou 24 né? horas preso, o nome Sim. dele está em todos os lugares. As pessoas não aguentam mais ver tanto sofrimento, tanta dor. Sim, eu achei o caso também bem legal, bem emblemático. O policial chegou rápido, então assim, é o poder também das redes sociais, né? Mas como que o delegado chegou tão rápido, delegado? Porque ele tinha fotos, vídeos, o endereço correto. É isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que ter foto do local, vídeo e da localização correta. Às vezes a gente recebe, por exemplo, foto ou vídeo, mas a pessoa não dá a localização. E nós ficamos, às vezes, com os policiais rodando e não conseguimos localizar o local. Então é muito bom. Hoje em dia, com o WhatsApp, né? Você Com dá a Maps, localização. né? Com Waze, enfim. Você põe a localização e já manda a localização exata. Ninguém vai precisar saber que foi você. Sim, né? sim, claro, legal. É isso mesmo. Manda sempre as informações corretas, porque quanto mais rápido a pessoa chegar, em flagrante pode pegar, né, o ato. Se demorar muito tempo, o infrator pode fugir, pode, enfim, a cena também pode se desfazer. E aí a prova que tanto é necessária acaba indo também embora. Porque a prova do crime de maus tratos é o próprio animal, né? Sim, sim. E muitas vezes, quando nós conseguimos localizar, já é tarde demais. Sim, com certeza. Então, ficar de olho nisso. Tem muita história aí de bichinho que está sofrendo. Você pode ver até na sua timeline do Facebook, se não é toda hora que se compartilha um bichinho sofrendo, sangrando. É ruim de ver, mas assim, é importante saber que eles estão sendo defendidos por alguém. Abandono, isso é uma coisa interessante, abandono. Exatamente. Eu recebo várias pessoas que falam, olha, esse cachorro foi abandonado na rua tal. Aí eu falo, qual a placa do carro? Qual a foto? Você conseguiu tirar alguma foto? Não, não tirei a foto, não vi a placa do carro. Infelizmente, nós não conseguimos fazer nada, porque são poucas ruas ainda monitoradas. Então, se você vê uma situação que você está percebendo que vão abandonar o animal na rua, abandono muito aqui nas vias imigrantes e na Anchieta, você tenta filmar o ato, você tira foto da placa, ou então, se você não conseguir fazer nada disso, pelo menos pega a placa completa e qual é o modelo do carro, porque às vezes fala, começa com B, eu acho que é tal carro, aí nós não conseguimos fazer nada, porque abandono é crime, é crime tanto no Código Penal quanto na Lei de Crimes Ambientais. Certo, então, e infelizmente tem bastante, Muito. né? Na minha coluna da revista de domingo agora, eu falei sobre abandono de animais idosos. É o que mais tem. Porque assim, você fica a vida inteira com o bichinho, feliz, correndo, pulando. Quando ele fica idoso e precisa mais de você, que a saúde debilita, as pessoas abandonam. E eles nunca... Não dá pra entender, né, gente? E eles nunca vão ser normais. Eu praticamente tenho um asilo, eu tenho 80 resgatados. A maioria são idosos, né? E eles nunca conseguem interagir normalmente, porque eles estão sempre esperando que o dono vai voltar. Claro, é uma vida inteira, né? 10, 12 anos aí juntos. E aí o bichinho ficou idoso, precisa de mais ajuda, a pessoa larga na rua. Ou não dá o tratamento adequado. Tem muitos Também animais... é sinal de maus tratos, que a gente se você conversou tem aqui. um animal e ele está doente, você não leva para o veterinário, isso é crime de maus tratos. Outra coisa que as pessoas não sabem, não ter as vacinações obrigatórias em dia. Gente, vacinação de raiva é obrigatória e é dada pelas prefeituras de graça. Agora, a vacinação para outros tipos de doença também é obrigatória, porque o animal não vacinado, ele é um vetor de doenças. Então, você ter um animal e você não vacinar, com pelo menos as obrigatórias, né, é maus tratos também. Então, ficar de olho, eles têm a carteirinha de vacinação, viu, gente? Tem também carteirinha. Só a antirrábica esse ano que teve um problema aí do governo de entrega de medicamentos. Então, fiquem de olho, em alguns lugares só vai ter, mas também tem na rede particular. Então, assim, não deixe de vacinar, porque como a gente viu aí nos humanos, o sarampo se espalhou, porque não teve a cobertura vacinal necessária. Então, cuidado também com o seu bichinho de estimação em relação especificamente à raiva, né? Ficar de olho nisso. Sim, a raiva é muito... O animal, ele é um vetor de doença se ele não for bem tratado, né? As vacinas são anuais, tá, pessoal? Então, tem que... E tem várias ONGs que têm com preços mais baratos, tem hospitais veterinários públicos, que às vezes não tá na sua cidade, mas você, né? Você pode ir para São Paulo e vacinar o seu animalzinho, né? Isso é muito importante. É isso aí, os veterinários, né? Muitos veterinários bons aí que ajudam.
É só ir atrás, gente. Informação, é importante ir atrás, informação, que dá tudo certo. E na hora que você escolher ter um bicho de estimação, é o grande momento de pensar se quer mesmo ter um bicho de estimação. Porque é um bicho que vai durar muito tempo, se ele tiver uma saúde boa, vai precisar muito de você, vai também custar. Mas assim, o retorno que eles dão é uma coisa inacreditável. É um amor incondicional. Não é? 80? Imagina se ela não tem amor de sobra. Pra... É muito amor. É muito amor mesmo. Então, por isso que eles estão lutando aí super forte no Senado para que a gente comece a estar engatinhando ainda esse processo, mas que a gente tenha cada vez mais evolução nisso tudo, né? O programa está acabando, eu queria saber se você quer dar alguma dica, um recado, enfim, para as pessoas. Aproveita o momento. Eu gostaria muito de agradecer você sempre solista. Quando tiver para ter a votação na Câmara, eu vou te avisar para você fazer uma chamada, né? Legal. Muito obrigada, a sua coluna é maravilhosa, sempre que a gente precisa pode contar com você. E você, seguidor, por favor, não seja omisso, não deixe que os animais, né, padeçam com sofrimento do seu lado, sendo que você poderia mudar a vida deles. Eles sentem, né? Eles são seres sencientes. Denuncie. Se você tiver dúvida, pode conversar conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook, que nós vamos orientar. Nós temos que deixar de ser omissos para tudo mesmo. É o que você falou, mulher, idoso, criança, animal, aqueles que não podem se defender. Então, denuncie. Eu vou deixar o material para vocês consultarem, vou colocar na nossa página também. Muito obrigado. E vamos depois, quando for para a Câmara, vamos nos mobilizar para mudar esse cenário. Muito obrigada por tudo. Imagina, obrigada a você, viu, Antília? E obrigada a você também que acompanha a gente. Mais tarde a gente tem um boletim aí semanal. Fica de olho no que aconteceu na semana aqui no Grande ABC. E é isso aí, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Até a próxima.